Olá! Neste vídeo eu trago um problema que vai abordar o tópico de estabilidade de malhas de realimentação, mais especificamente o uso do método da substituição direta para a determinação do ganho final e da frequência final, que garantam aí os limites de estabilidade de funcionamento de uma malha de controle. O enunciado então nos diz o seguinte: no sistema de controle abaixo, encontre o valor de Kc no qual o sistema está na região marginalmente estável. O controlador da malha é substituído por um controlador do tipo PD, ou o proporcional derivativo, para o qual a função de transferência é dada por Kc vezes tal ds mais 1. Se Kc é igual a 10, determine o valor de tal d para o qual o sistema é estável. Então, este é um problema em duas etapas. Na primeira, nós vamos determinar primeiro quem é o ganho do controlador final, né? Que garante aí a região marginalmente estável. E depois nós vamos fazer a modificação do controlador e vamos atribuir o valor de Kc igual a 10 e ter como incógnita quem é o tempo derivativo para este controlador que garante que o sistema funciona de forma estável. Então, para tratar este problema, é necessário que eu vá em busca da equação característica desta malha. A equação característica desta malha é sempre definida, de malhas de realimentação de forma geral, é sempre definida como o denominador da função de transferência da malha fechada, igualado a zero. Quando eu igualo a zero esse denominador, aí eu tenho a equação característica bem determinada. Então, primeiro, vamos resgatar aí a forma geral de uma função de transferência em malha fechada. Ela é dada pelo produtório dos blocos aí das funções de transferência que se encontram em malha aberta ou das funções de transferência que se encontram entre as duas variáveis que eu estou analisando, né? Se você atentar à malha anterior, eu vou fazer o produtório entre os blocos que se encontram entre as variáveis C e R, né? Sendo a variável C a minha variável controlada e a variável R a minha variável de set point. Dividido por 1 mais o produtório de todos os blocos que se encontram na malha fechada, já considerando esse retorno de sinal na forma de um feedback. Como eu não contenho blocos adicionais além daqueles que já estão na malha aberta, esse produtório da malha fechada ele vai ser idêntico ao produtório de malha aberta. Então, utilizando aí as minhas funções de transferência, essa é a equação obtida. A equação característica da malha, então, é dada pela igualdade do denominador da função de transferência da malha igual a zero. Basta, então, que eu resgate apenas uma pequena discussão a respeito do critério de estabilidade para que a gente relembre por que é que o método da substituição direta é possível de ser utilizado. Aqui eu estou com os eixos imaginário e real para ilustrar a localização das raízes da minha equação característica. Nós sabemos que, como regra, se as raízes da equação característica possuírem números reais positivos ou números complexos com parte real positiva, eu estou obtendo matematicamente uma resposta que diverge. Ela vai estar tendo um comportamento instável. Isso está ilustrado na região destacada em vermelho no plano complexo aqui. Por que isso acontece? Porque ao ter raízes reais positivas ou raízes complexas com parte real positiva, surgem exponenciais positivas na minha equação que dá a resposta da variável controlada. Se uma raiz tiver parte real positiva ou for um número real positivo, eu já tenho uma exponencial positiva. E quando o tempo tender a um valor muito longo ou ao infinito, eu vou ter um comportamento dominado por essa exponencial positiva. E isso vai fazer com que a minha resposta seja divergente. Ela vai causar instabilidade na minha malha de controle. Já a outra versão da possibilidade é que as raízes da minha equação característica ou são números reais negativos ou são números complexos com parte real negativa. Se todas elas possuírem essas características, vai acontecer a presença de exponenciais negativas na minha resposta da variável controlada. Exponenciais negativas, quando o tempo tende ao infinito, elas tendem a zero e atenuam a minha resposta, fazem com que ela seja convergente. Então, se
no plano complexo, as minhas raízes caírem do lado esquerdo, na região destacada em verde, eu estou trabalhando com uma malha que funciona de forma estável. Então, ao cair do lado esquerdo, eu estou na região estável. Ao cair do lado direito, destacado em vermelho, eu estou na região instável. Então, a região intermediária entre essas duas é justamente a região marginalmente estável, dado aqui pela seta em azul. Ou seja, se eu estiver trabalhando com raízes que não contêm parte real, eu vou ter raízes puramente imaginárias, e isso, matematicamente, vai fazer com que a minha resposta nem divirja, né, não tenha esse comportamento de exponencial positivo que sempre cresce com o tempo, e nem convirja. Então, ela também não vai ir para zero. O comportamento característico nessa região é o comportamento de oscilação sustentada. Essa região ela é chamada marginalmente estável, pois é uma região que, ao ser cruzada, principalmente na direção destacada aqui, da esquerda para a direita, você vai ter que passar por ela para que suas raízes saiam de uma região de estabilidade. Aqui você vai ter uma região intermediária que você não tem exatamente instabilidade, mas também não converge, e vai cruzar aqui para uma região completamente instável. Então, a região marginalmente estável, quando eu descubro os parâmetros do controlador para esta região, eu estou colocando uma barreira limite nos valores que eu posso assumir para os parâmetros do controlador. Caso os valores sejam maiores do que deveriam acima da região marginalmente estável, eu simplesmente vou cruzar para o lado de instabilidade. E o método da substituição direta justamente se baseia na ideia de você determinar quem é o ganho do controlador, por exemplo, que faz com que você esteja na região marginalmente estável. Sabendo este ganho, você vai definir ganhos para o funcionamento estável da sua malha menores do que o valor da região marginalmente estável. Então, a base da ideia do método é esta. Então, eu vou expandir o polinômio da minha equação característica justamente para impor a condição de que eu estarei na região marginalmente estável. Nós sabemos que a variável S de Laplace ela pode ter raízes reais e distintas, reais e repetidas e também complexas. No caso, eu estou em busca de valores do ganho do controlador para a região marginalmente estável. Então, eu tenho que ter raízes imaginárias, são números complexos sem a parte real. Então, com isso, eu posso fazer a seguinte hipótese. Na região marginalmente estável, S vai ser uma raiz imaginária e ômega. Esse ômega recebe um pequeno u ali como subíndice porque ele vai ser a frequência de oscilação da minha malha também na região marginalmente estável. U aqui para nós vai ser do inglês ultimate, ou seja, é a frequência final da minha malha. É a frequência quando eu estou com as raízes na região marginalmente estável. Impondo, então, esta condição no meu polinômio da equação característica, eu tenho o seguinte resultado. Em todos os lugares de S eu vou substituir por I ômega U, e aqui o meu Kc ele vai ser conhecido com essa imposição como Kcu, que seria o Kc ultimate, né? Ou Kc final. Uma vez que eu estou inserindo números imaginários na minha malha, a minha igualdade aqui da equação característica ela passa a ser uma igualdade complexa. Né? Então, a parte real desse número complexo gerado aqui vai ter que ser nula, assim como a parte imaginária também deve ser nula. Então, eu vou relembrar aqui algumas propriedades da unidade imaginária I, que I ao cubo é menos I e I ao quadrado é menos 1 pela própria definição da unidade imaginária I. Fazendo a substituição dessas duas hipóteses aqui na minha equação, eu vou ter alguns termos contendo a unidade imaginária, como este primeiro e o terceiro termo, e o restante só tem partes reais. Então, eu acabo dividindo esta equação em sua parte real e em sua parte complexa, gerando, então, duas equações a serem resolvidas, dadas pela seguinte condição. Então, eu pego todos os termos que contêm I e acoplo na primeira igualdade, e pego todos os termos que não têm I e acoplo numa segunda igualdade. A primeira equação ela vai ser analisada a partir de agora porque ela contém apenas a incógnita ômega U. Então, eu vou fazer aqui uma breve discussão, eu vou colocar ômega U em evidência e esta equação me mostra que eu tenho duas possibilidades aí para zerar esta equação.
A primeira delas é que ômega-u pode ser igual a zero, isso satisfaz essa equação, assim como todo o termo que está entre parênteses também satisfaz a equação, e isso me dá ômega-u igual a raiz de 3. Nós vamos testar as duas hipóteses e ver qual é o resultado que eu posso utilizar na segunda equação e que resultado isso me fornece. Então vamos ao caso número 1, onde ômega-u é igual a zero. Impondo isso na minha segunda equação, vejam que sobra como incógnita apenas o meu KCU. Então, KCU igual a menos 1 para este caso. Existe um porém. Se eu parar para pensar que esse sinal ele vai se propagar pela malha até encontrar um ponto de soma para o cálculo do erro, o sinal negativo do ganho do controlador vezes o sinal negativo encontrado lá no ponto de soma, ele vai inverter aí o funcionamento do meu controlador. Então isso é uma ação prejudicial para a minha malha. Eu começarei a calcular valores não mais de erro dados pela subtração entre setPoint e variável controlada, mas sim calcular a soma de setPoint mais variável controlada, e isso vai ser passado adiante ao controlador, que vai continuar expandindo aí esta soma, e a resposta da malha vai tender a divergir. Então, este não é um bom valor para ser utilizado como resultado prático aí na análise de estabilidade. Já o segundo caso, dado por ômega-u igual a raiz de 3, vai me fornecer um valor distinto de Kc. Substituindo esse valor na segunda equação, eu tenho então um KCU igual a 8. Veja que o fato desse valor ser positivo, ele não altera o sinal do meu ponto de soma de interesse. Então a malha continuará calculando erros que serão atenuados pela própria atuação do controlador, e isso vai fazer com que a minha resposta convirja. Então, esta é uma ação correta para o nosso controlador, e valores acima de 8 causarão então essa migração no plano complexo das raízes com lados raízes complexas com parte real negativa e raízes reais negativas para o lado direito do meu plano complexo, causando instabilidade. Então aqui a gente acabou de traçar uma margem de segurança, né, que controladores com ganho abaixo de 8 fornecerão um comportamento adequado e estável de funcionamento da malha. Vamos agora ao segundo caso, que pede que nós troquemos o nosso controlador proporcional pelo controlador proporcional derivativo e vamos fixar aí um Kc igual a 10. Veja que o fato de mudar o controlador muda o problema, então eu perco a informação do item anterior que me deu um KCU igual a 8. Né? Valores de Kc igual a 10 para o problema anterior já vão causar instabilidade na minha malha. Então, esta nova hipótese é inserida na equação característica, que quando expandida vai assumir a seguinte forma. Então, a partir de agora, nós vamos impor aí a condição de região marginalmente estável, em que S assume um número imaginário I ômega U, e vamos fazer as demais simplificações para poder obter as minhas equações, né, da parte real e da parte imaginária para poder solucionar o sistema. Então, essas duas equações são obtidas e reparem que agora a segunda equação pode ser imediatamente resolvida. Eu posso isolar o ômega U para determinar o ômega-u valendo 1,92. Eu vou substituir esse valor na minha primeira equação do sistema, fazendo a simplificação da constante 1,92, para obter então um tal D de 0,069. Então, este problema abordou de duas formas distintas o uso do método da substituição direta. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.